Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, o São Paulo ele consegue uma vitória assim incrível, né cara, contra o Corinthians. E a vitória ela foi muito maravilhosa e depois nós temos alguns depoimentos de alguns jogadores, técnico e tal, coisa que leva todo mundo aí a ficar num estado de espírito bastante interessante. E o Oscar, ele coloca até algumas questões que passaram meio em branco, passaram meio desapercebidos aí, mas que vale a pena comentar aqui agora. O Oscar quebrou o silêncio, é simples assim, e ele coloca o São Paulo agora numa prateleira, num patamar muito melhor do que tem sido colocado aí nos últimos anos, e ele não só nas falas, como no campo, tem desequilibrou, começou, né? Então vamos lá, ó. Se você quiser aí, ó, chega no likeão aí e se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas se você chegar no like, no canal principal, que eu tenho lá 137 mil inscritos, acho que você já está. Se inscreva aqui também, faça parte dessa família que só cresce e venha na causa. Tamo junto? Então tamo junto então. Olha só, o Oscar ele falou que é melhor ganhar clássico, é ótimo, e principalmente do Corinthians. Essa foi a primeira fala dele que eu quero colocar aqui. E principalmente do Corinthians, pode passar meio em branco pra muita gente e tal. Pra mim não passa, porque nós tivemos recentemente jogadores que não sabiam o que era o clássico contra o Corinthians. Tivemos técnicos que também não sabiam o que era esse clássico, essa importância. E aí nós ficamos sempre ouvindo sarrinho por aí, gente tirando sarro, falando que o São Paulo era freguês e coisa e tal. O que vem da arquibancada, o que vem do torcedor, do sentimento do torcedor são paulino que assiste de qualquer que seja o lugar, é que tem que ganhar desses caras. Aí depois de nós ganharmos a copinha, depois da equipe de base ter sido exemplar e maravilhosa e ganhar de virada, mesmo desfalcado de seus talvez dois dos seus principais jogadores, o Hugo e o Rian Francisco, dois dos principais, o São Paulo ele pega o Corinthians principal, o time do Memphis Depay, olha só, é o Corinthians de Memphis Depay. Então é assim, é um time que você fala, peraí, vamos dar uma olhadinha, tem coisa séria acontecendo do outro lado. Os caras com uma invencibilidade e tal. A verdade mesmo é que essa invencibilidade ela foi interessante pra eles no Brasileirão, brigando pra não cair. Mas, na mídia, no dia a dia que nós passamos, era mais ou menos assim, ó. O Corinthians que brigou pra não cair é um time excelente, maravilhoso e coisa e tal. E o São Paulo que acabou em sexto, ele é um time muito pior do que o do Corinthians. Aí chega o Oscar, né? Chegou o Oscar pra jogar junto com o Lucas e nós colocamos o Corinthians no bolso. E o Oscar ele fala que é gostoso ganhar do Corinthians, eu achei interessantíssima a fala dele. E ele fala também de um time muito ofensivo. Pra quem ficou na dúvida se o time vai ser contra-ataque, se vai ser um time de contragolpe, um time que vai ficar fechadinho ali na zaga pra depois tentar dar um contra-ataque, quando o técnico do São Paulo ele coloca Luciano, Oscar, Caleri e o Lucas, ele já demonstra que esse time aí, ele não é um time de contra-ataque. Olha que coisa interessante. Contra-ataque é você, assim, pelo menos, né, meio vulgarmente falando, o contra-ataque é você puxar o contra-ataque com velocidade. São jogadores que correm, em tese, o Ferreirinha e o Eric, o William Gomes, você vai dar contra-ataque. Tem que pegar a zaga do adversário desprevenida e nós vamos contra-atacar os caras. Velocidade. O Oscar, ele não é um cara veloz. O Luciano não é um cara veloz. O Caleri não é um cara veloz. O Lucas Moura é, né? Não sei se apostar corrida com Cuiabano, sabe, com laterais, com o Igor Vinícius, se ele ganha na corrida. Acho até que não, mas ele quando pega a bola, ele é muito, muito, muito rápido. É o único do ataque do São Paulo. Aí o Oscar fala, é um time com característica muito ofensiva. O São Paulo marcou o Corinthians a saída de jogo e ele conseguiu nessas marcações, na saída de bola, ele conseguiu apertar bastante lá. Ele fez um aperto na zaga do Corinthians e o Corinthians forçou o erro, o Corinthians perdeu a bola e nós conseguimos fazer 2 gols assim. Então é interessantíssimo pensar que o Oscar, o Luciano, o Lucas e o Caleri vão marcar pressão ali na frente. Aí você consegue fazer um time ofensivo sem ser um time reativo, sem ser um time de contra-ataque. Fica legal de pensar sim. E o Oscar ele falou uma coisa que é muito interessante também que eu achei, que é a questão do Pablo Maia e do Alisson. Ele fala que os caras estão melhorando, vão crescer mais ainda.
O Oscar chegou agora, ele nem viu o Pablo Maia e o Alisson machucados, né? Quando o Pablo Maia voltou no finalzinho do ano passado, poderia ter jogado um jogo, não jogou por opção do técnico, pra preservar, pra poupar, foi certinho, mas o Pablo Maia estava pronto. O Alisson, a mesma coisa, esse chegou a jogar ano passado, no finalzinho do ano. Então, se pensar que o Pablo Maia e o Alisson tiveram contusões seríssimas quando eram os melhores volantes do Brasil, e o Oscar nem viu isso, é porque lá dentro está se falando muito sobre a melhora, a volta de Pablo Maia e de Alisson. E isso tem se transformado no time do São Paulo algo a se considerar. Você fala assim, pô, mas peraí, tem o Oscar, tem o Lucas, tem o Luciano, o Caleri, e pra que eu vou ficar falando do Pablo Maia e do Alisson? Muitos times, eles têm a sua característica melhor, a dupla de volantes. Eu lembro que o Corinthians, ele tinha uma dupla de volantes que era Rincon e Vampeta. Eles ganharam bem, ganharam acho que 2 brasileiros, se não me engano. E era uma dupla de zaga fortíssima. Tô falando do Corinthians porque aqui é um vídeo São Paulo versus Corinthians, né? Então pode ter corintiano vendo. E aí vai lembrar, Vampeta e Rincon, uma dupla excelente. Um pouco... Sim, vamos dizer, eu não vou comparar, mas Josué e Mineiro são campeões do mundo e da Libertadores. Não tô comparando nada, tô dizendo que um timaço pode começar com uma dupla de volantes maravilhosa. Eu já vi o Pintado desarmar todo mundo e o Toninho Cerezo dar lançamento clamoroso, sabe, maravilhoso, depois fazer até gol contra o Milan em 93, ser campeão do mundo, Toninho Cerezo. Então a dupla de volantes impacta muito. E Pablo Maia e Alisson, eles voltando, e o Oscar dizendo, eles estão crescendo ainda, esses caras vão melhorar ainda. Qual que é o limite para esse time de São Paulo, então? O Oscar, ele meio que conclui a fala dele dizendo que o São Paulo ficou muito forte. E isso aqui me chamou a atenção. Temos um time muito forte, de maneira geral. Um time muito forte, por quê? Porque ele tem todas as propriedades que precisam para montar um time. São os ingredientes totais de uma receita perfeita. O São Paulo já está contratando o lateral direito, o Cédric Soares, mas tem o Igor Vinícius e o Moreira, e ainda tem o Wendel que chega na lateral esquerda no meio do ano. E pode ter Thiago Mendes, que eu não sei, sinceramente, onde vai jogar. Agora, que Pablo Maia, Alisson, Alan Franco Arboleda, Rafael, Enzo, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri vir com uma seleção, fica assim. Principalmente com o Luciano não sendo meia desse time, deixando a criação pro Oscar e o Luciano indo lá pro ataque jogar por ali. Acho que ficou top. E ficou mesmo, hein? Agora... dois assuntos que eu acho que são muito importantes. O Dorival Júnior estava aqui no Morumbi ontem para assistir ao jogo do São Paulo e Corinthians, justamente para ver os jogadores que ele vai levar para a seleção. Tem a previsão de levar o Alisson voltou, o Dorival inventou o Alisson de segundo volante, o Alisson deve ir para a seleção jogar por lá, só que assim, o Alisson, ele pode até ir, mas o Pablo Maia merece tanto quanto ou mais, e o Lucas Moura merece tanto quanto ou mais, e vi São Paulinos dizendo que o Oscar voltaria para a seleção, que eu também não duvido de nada disso. É muito possível que o Oscar volte para a seleção, o Lucas Moura também, Pablo Maia e Alisson. Por que não pensar dessa maneira? Então o Dorival ele veio e pode desmantelar o São Paulo muito em breve. E aí você que tá, esse Dorival, eu adoro a atitude, tá? Eu gosto que o São Paulo mande mesmo muitos jogadores pra seleção. Eu quero que o São Paulo seja o maior time do Brasil. E o maior time do Brasil, o maior campeão, tem que mandar muitos jogadores pra seleção. É muito mesquinho, pra mim, tá? Só pra mim, só. É muito mesquinho você pensar, nossa, o Dorival vai me tirar o Alisson do jogo contra o Santos. É que se dane o jogo do Santos, sabe? Assim, ó, temos como mandar 3, 4 caras pra seleção. Imagina o tamanho da vitrine do São Paulo. Imagina os caras como o Evangelos Marinax ou algum outro patrocinador qualquer olhando pro São Paulo e falando, caramba, cara, os caras estão montando uma base de seleção brasileira ali, estão sobrando no Brasil, levaram o Oscar e Lucas, ou seja, o europeu, o gringo, o investidor, o time que vem comprar, ele tem que nos assistir. Ele tem que assistir o São Paulo, porque o São Paulo tem Oscar e Lucas. É aí que ele vai pagar fortuna no William Gomes, que não tem jogado, no Henrique Carmo, que não tem jogado, porque ele estará de olho no São Paulo. E isso é grandeza. É assim que o São Paulo sempre foi. Não adianta dizer, o São Paulo não manda ninguém pra seleção, é um time água com açúcar, é um time fraquinho, café com leite aí na Libertadores e vai ganhar. Não vai. Aí é acaso.
Temos que ter grandeza. E é isso mesmo. E por falar em grandeza, cara, tem um cara aí, falei do Pablo Maia, falei do Oscar, do Alisson. Qual que é a tua, Lucas Moura? Qual que é a sua, Lucas Moura? Você quer ir realmente pra Europa de novo? Porque a bola que você está jogando, você cabe no Real Madrid, cara. A bola que você tem jogado, você cabe no Barcelona, cara. Com essa bolinha que você tem jogado, você pode ser comprado pelo Bayern de Munique ainda. Ainda bem que você já passou da casa dos 30 e a vitrine europeia desses times gigantescos que eu falei não estão de olho em você. Porque a bola que você joga, senhor Lucas Moura, a pessoa que você tem se mostrado, senhor Lucas Moura, a tua maneira de se alimentar, a tua maneira de postar coisas na sua rede social com seu filho, a sua maneira de falar do São Paulo, a sua maneira de vibrar com essa camisa, senhor Lucas Moura, você tem se mostrado simplesmente o maior de todos. O maior de todos. Então, assim, obrigado, cara, por você ter vindo pro São Paulo e ser esse cara que você tem sido. Você engrandece muito o São Paulo. Você é gigantesco. Você é monstruoso. E aqui é um fã gigantesco seu também. Porque não é possível. Tudo que você faz é perfeito. Então parabéns, cara. E um corintiano me falou ontem, primo meu, Rodrigo. Ei, qual que é desse Lucas aí? O cara odeia o Corinthians, cara. Não tem uma que ele passe em branco contra o Corinthians. Tem que fazer sempre. É isso mesmo. Tem que fazer sempre onde só fez 2. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!